1 Coríntios capítulo 9, versículos 12 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram do que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuos estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu, nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vão a minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. E por isso, se faço de boa vontade, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não buscar do meu poder no Evangelho. Amém? Muitas das vezes aparece para mim um questionamento, uma pergunta de reflexão, e que de antemão me leva eu a refletir sobre até que ponto eu estou disposto a servir ao Senhor. Até que ponto eu estou disposto ou disponível a abrir mão dos meus direitos, da minha liberdade, para que venha o Evangelho a progredir, venha a edificação do próximo. Eu estou disponível de abrir mão dos meus direitos, da minha liberdade, sair do meu canto do conforto para que a obra da evangelização possa seguir, possa progredir e que outras pessoas, por meio da minha vida, possam a vida ser edificado e ver ser abençoado. Até que ponto eu estou disposto? Até que ponto eu vou na obra missionária? Até que ponto eu vou na obra da evangelização? Quero aqui um pouco tempo compartilhar com os irmãos como tema amor sacrificial pelo Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer pelo seu amor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela sua palavra, que tem nos fortalecido, que tem demonstrado claramente o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E queremos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. E nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve essa epístola para os irmãos em Corinto, uma igreja que Paulo conhecia muito bem, porque a história vai nos remeter e vai trazer como informação que ele já viveu lá durante alguns anos e pregou o Evangelho naquela comunidade. Então Paulo conhecia bem a realidade da cidade de Corinto. E Paulo sai, mas a igreja continua, porque os irmãos lá já outrora ouviram o Evangelho, estão dando seguimento daquilo que eles aprenderam e creram em Jesus Cristo. Mas uma coisa interessante é que a cidade de Corinto já recebia muitas pessoas, por causa da sua característica, uma cidade portuária, e que muitas pessoas vinham lá realizar assim as trocas comerciais. Era um dos portos existentes muito importante naquela época, e que assim as pessoas que vinham naquela comunidade, naquela cidade, eles também vinham com a sua crença, com a sua crença, aquilo que eles acreditavam. E a presença muito forte lá foram as religiões gregos e romanos, que eram fortes no sacrifício de carne, e também, por conta deles sacrificarem carne no templo, eles também eram maiores fornecedores de carne. É nesse contexto que a igreja vai crescendo e que os irmãos que outrora Paulo já tinha ensinado, que Paulo já chamava eles, que já tinham consciência formada, eles comiam da carne sacrificada. E de uma certa forma, enquanto eles comiam, a palavra de Deus era pregada, e aqueles irmãos que outrora frequentavam os templos gregos e romanos estavam sendo alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa interessante é que esses irmãos já congregavam, já viviam no meio daqueles que tinham consciência formada, tinham conhecimento sobre o Evangelho, já viviam plenamente e pregavam o Evangelho.
Algo interessante que estava acontecendo é que esses irmãos que estavam sendo alcançados, que frequentavam os templos que sacrificavam a carne, chegando lá, eles encontravam os irmãos que outrora já diziam que tinham uma consciência formada a comerem da carne sacrificada. E isso Paulo vai chamar que os irmãos estavam golpeando a consciência dos irmãos. Os irmãos novos na fé estavam sendo escandalizando. Isso era um problema para a igreja. Paulo toma conhecimento sobre essa realidade problemática em que os irmãos estavam vivendo lá, e Paulo decide escrever também para tratar desse assunto, e que Paulo chama a atenção aos irmãos a terem prudência no agir para com os irmãos que estavam começando a caminhar. Mas a justificativa desses irmãos que já tinham consciência formada diante da liberdade, diante do direito, diante do privilégio de comer uma carne, mesmo sendo sacrificada, eles diziam: nós temos entendimento sobre o que é sacrificado. Nós sabemos muito bem que diante dessa realidade nós temos liberdade de o fazer. É o nosso direito. E sabemos que a carne sacrificada não tem nenhum poder sobre nós diante de um Deus inexistente. Nós cremos num Deus existente. Mas isso, diante do conhecimento que eles tinham, a Bíblia vai nos mostrar que eles escandalizavam os irmãos que estavam começando na caminhada cristã. Paulo, no capítulo 8, vai começar tratando esse assunto também, mostrando que esses irmãos deveriam ter prudência. No capítulo 8, versículo 1, ele vai assim chamar a atenção a esses irmãos de como eles deveriam proceder diante de grande realidade que estava acontecendo lá. Ele vai dizer: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Paulo vai concordar com eles. Eu sei que vocês têm conhecimento. A história vai mostrar que povo em Corinto, aqueles grupos gregos e romanos, eram detentores de grande conhecimento e eles se orgulhavam desse tal conhecimento que eles tinham. Mas Paulo vai saber que eu sei que vocês têm conhecimento. E Paulo vai reconhecer o entendimento que eles têm diante daquela verdade que estava acontecendo lá, diante daquele problema. Ele vai dizer: ora, no tocante às coisas sacrificadas, eu entendo, sabemos que tem ciência. A ciência incha. Paulo está a chamar a atenção aqui, mostrando que apenas o conhecimento em si só, ele traz orgulho, porque eles diziam: nós temos conhecimento, nós temos entendimento, nós sabemos das coisas sacrificadas. Mas em contrapartida, diante do conhecimento, eles golpeavam, escandalizavam aqueles irmãos que estavam começando. Paulo chama a atenção aqui no final do versículo 1 do capítulo 8, dizendo que o amor edifica, trazendo assim um contraposto entre o conhecimento só em si vazio, sem amor, ele não edifica, mas o amor edifica. A ideia aqui de Paulo na palavra edificação, ele vai olhar mais para uma construção, em que apenas estou tendo conhecimento e não aplicar esse conhecimento, apenas não há edificação. Não podemos construir um edifício só apenas com conhecimento e não agir com praticidade. Paulo aqui chama a atenção aos irmãos que o tal conhecimento desprovido de amor apenas é um conhecimento e muitas das vezes pode trazer destruição para que aquelas pessoas que estão havendo. Mas o conhecimento provido do amor, ele traz edificação, ele traz crescimento, ele traz bênção para aqueles que estão começando na caminhada cristã. E Paulo queria chamar a atenção para que, diante do conhecimento que é bom, eles poderiam estar usando do amor de Cristo, para que assim possa abençoar aqueles que estão começando. Eu tenho dito e tenho visto que a obra missionária, sem o amor, é impossível se realizar. É possível nós sairmos ao campo missionário. É possível nós falarmos do amor de Cristo, quando nós entendemos que Cristo, na sua grande plenitude do amor, nos alcançou. E esse amor nós somos chamados a exercer pela também pregação do Evangelho, olhando assim pela edificação do próximo, olhando assim para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então nós temos chamado para exercer o amor, e o amor que visa edificação para os irmãos, para outras pessoas que não conhecem Cristo Jesus. Que vale a pena nós termos conhecimento sobre o que Deus fez, que Deus enviou Jesus Cristo, morreu na cruz. Que privilégio nós temos, mas só ficando conosco apenas esse conhecimento
traz inchaço, traz orgulho apenas, e nos faz com que nós sejamos acomodados diante do grande privilégio que o Senhor nos deu. E este conhecimento deve ser exercido com amor para a edificação de vidas, vidas que precisam conhecer Cristo. Vida que vai nos olhar, nós testificamos Cristo Jesus como o único Salvador, e que Ele vai nos olhar outrora e vai ver como exemplo, e nós precisamos assim, ter cautela para que nós não golpeemos aquele que está a começar na caminhada. Paulo vai tratar esse assunto para que os irmãos olhassem, que pudessem edificar os irmãos. O mesmo capítulo 8, versículo 9, vai dizer: vede que essa vossa liberdade, de alguma maneira, que essa vossa liberdade que não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E versículo 11 vai dizer: pela tua consciência pereça o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Paulo está chamando a atenção que essa vossa liberdade, esse vosso direito que vocês alegam ter, que vocês não podem pecar contra... Vocês pecam contra o irmão quando vocês exercem isso. E não só pecando contra o irmão, pecando contra Cristo também, pelo qual Cristo morreu e também deu a vida por eles. Interessante que no capítulo 9 ele vai apresentar aquilo que é a sua defesa, porque ele não vai fazer uso daquele direito. No versículo 1 também vai dizer: não sou eu apóstolo, vai dizer para os irmãos, não sou eu enviado de Deus, não sou eu apóstolo, não sou livre, não tenho essa liberdade de o fazer. Não vi eu Jesus Cristo, não sou vós minha obra no Senhor. Paulo aqui não está a querer se gabar da grande autoridade que ele tem para com os irmãos, mas aqui ele está fazendo uma pergunta, o Saulo está a levantar questionamento, que outrora é chamado de questionamento retórica. Ele vai dizer que eu sou apóstolo, eu tenho essa liberdade, eu vi Cristo Jesus, e vocês são obra do meu trabalho no Cristo Jesus. Então esse questionamento é um questionamento retórico, para que os irmãos entendam que ele tem essa liberdade de o fazer. Em seguida ele vai apresentar vários direitos de liberdade que ele vai falar, que vai ter com os irmãos, diante dos irmãos, não porque Paulo queria se colocar na superioridade em relação aos irmãos, mas Paulo queria mostrar assim que o direito que eles alegam ter, ele poderia invocar mais em relação a eles. Porque Paulo, assim, ele pregou o evangelho para com eles. Ele é apóstolo, ele viu Jesus. Mas ele não vai fazer uso deste direito pelo qual ele tem direito de o ter. No versículo 12 que nós fizemos leitura, Paulo vai dizer: se outros participam deste poder, deste direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Ele vai falar: se outros têm esse direito, vocês acham que nós não temos mais? Nós temos mais direito em relação a esses que dizem que têm essa liberdade de o fazer. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo. Paulo está dizendo aqui, antes suportamos tudo, ele vai dizer que essa liberdade, esse privilégio que ele tem, vai fazer falta na sua vida. Mas ele vai suportar porque entende que ele estava carregando um peso esse que era necessário carregar para a edificação do corpo de Cristo. Para que os irmãos tenham o privilégio de ter um crescimento e uma maturidade, um relacionamento com o Senhor, vindo porque eles haviam aberto mão para que tais algumas atitudes, algumas práticas de forma concreta, não viessem assim a golpear e a escandalizar os irmãos lá. Paulo carrega peso que leva à edificação dos irmãos. Os irmãos não queriam carregar o fardo, porque o fardo era pesado, mas Paulo carregava com grande alegria, com o objetivo de que os irmãos viessem a ser abençoados, a serem edificados, e o Evangelho tivesse assim abertura para chegar em vários lugares e que muitos fossem alcançados. Por isso ele carregava o peso. E peso aqui é forma de sacrifício mesmo. E que essa falta de usufruir de sua liberdade, do seu direito, isso traria peso na sua casa, traria peso na sua caminhada. Mas aqui Paulo vai ter algumas defesas e vai explicar o porquê ele preferiu carregar o peso. Porque ele preferiu carregar aquela bagagem tão pesada e que assim ele não usufruiu dos seus direitos. Aqui ele vai apresentar algumas lições para mim, para nós, e porque eles não fez uso do seu direito. A primeira verdade nós encontramos aqui no versículo 12.
Se outros participam deste poder sobre vós, não, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. A primeira verdade, porque de Paulo não quis usar dos seus direitos, é que Paulo não queria ser impedimento ao Evangelho de Cristo. Paulo não queria ser barreira ao Evangelho de Cristo. Paulo não queria ser obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo queria ser instrumento de Deus para que outros irmãos venham a conhecimento do Evangelho de Cristo. A ideia de que eu tenho direito, eu tenho privilégio, isto criava barreira naquela comunidade. A ideia de que eu posso comer dessa carne, essa carne, eu tenho essa liberdade, não faz com que eu me desligue do Senhor. Isso criava impedimento ao Evangelho de Cristo, porque alguns irmãos estavam se escandalizando. Paulo está dizendo, eu não vou fazer isso. É um peso, sim. É uma bagagem pesada, sim. É uma tarefa difícil, sim. Mas eu quero que o Evangelho chegue ao irmão. Eu quero que o Evangelho progrida. Eu quero que eu, por minha vida, não seja empecilho para chegar, assim, o Evangelho à vida ou na casa dos irmãos. Interessante, isso me leva a pensar na época pós-eleitoral, lá na Zambésia, em Moçambique, em que um determinado candidato, ele perdeu e outro venceu. Então, aquele que perdeu estava reivindicando assim a vitória. E os apoiantes assim ficavam assim, abalados, faziam manifestações, fechavam os mercados. E que um dos dias, quando eu saí de um distrito chamado Gilé para Mocuba, no princípio também do ministério, nós passamos e chegando lá, num determinado estrada, o caminho, os manifestantes cortaram troncos, fecharam estradas e pegaram os pneus de carro, começaram a acender lá, criando impedimento para que nós não conseguíssemos chegar. E de uma certa forma, nós não conseguimos sair do Gilé para Mocuba, porque aqueles manifestantes fecharam a estrada, tornaram um impedimento para que nós não conseguíssemos chegar naquela cidade. Então, Paulo não queria ser esses troncos, Paulo não queria ser pneus queimados, Paulo não queria ser homens com katana na estrada que iriam dificultar a chegada dos irmãos lá ou iriam dificultar a chegada do Evangelho naquele lugar. Paulo queria ser instrumento do Senhor para que o Evangelho chegasse à vida e pudesse edificar os irmãos. A segunda verdade nós podemos encontrar no versículo 15, que vai dizendo, mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. A ideia de Paulo aqui, ele está mostrando que não queria que a sua glória fosse vã. A alegria de pregar o Evangelho fosse vazia. Não queria que os irmãos olhassem para Paulo e dissessem que Paulo está pregando o Evangelho por conta daquilo que ele pode usufruir, dos direitos que ela tem. E tornando assim um escândalo para que a igreja não progredisse, nem olhasse com primazia a ideia de pregação do Evangelho. Paulo se contentava em pregar o Evangelho, mesmo que ela não dê os direitos, os privilégios que outrora ele tem. Então, por isso que ele queria dizer aqui, eu não quero que a minha glória, a minha alegria em pregar o Evangelho fosse vã. Ele se contentava em pregar o Evangelho, mesmo que ela não lhe dê os direitos que ele tem por direito. Mas a alegria de Paulo se resumia em fazer parte de pregar o Evangelho. A nossa maior alegria e privilégio deve ser fazer parte da pregação do Evangelho. O Senhor nos dá essa alegria de fazê-lo e nós devemos levar como maior contentamento em participar na missão incumbida a Cristo Jesus de anunciar o Evangelho de Cristo para outras pessoas que assim não conhecem, que outrora estão distantes, precisam ouvir. Se nós temos a motivação correta, que contentarmos na pregação do Evangelho, a nosso coração estar alegre e a nossa glória fazer parte, mesmo que isso não nos dê direito de usufruir, mesmo que isso não nos dê direito de nós usufruir alguns elogios, nós precisamos nos contentar, porque que o Senhor nos incumbiu e nós temos essa alegria de poder participar. Os anjos querem, mas o Senhor nos dá essa alegria, esse privilégio de o fazer. A igreja precisa fazer isso. Paulo não queria que a sua glória fosse vã. Ele queria que pregar o Evangelho, seu contentamento estar por fazer parte da pregação do Evangelho. Nós temos assim a terceira verdade, encontramos no versículo 16.
porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo entendia que a pregação do Evangelho era uma obrigação para ele. Mas nós vemos que a obrigação dada é uma obrigação que trazia contentamento no seu coração pelo privilégio que ele tem de fazer parte da obra da evangelização, fazer com que o Evangelho chegasse para outros irmãos e viesse a edificação daqueles que estavam iniciando a caminhada. Paulo vai dizer assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois pesa de mim essa obrigação. Interessante que Paulo vai dizer que se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. E o outro contraposto aqui, que ele vai falar que a glória não lhe pertence. Mesmo que isso venha a edificação dos outros, mesmo que isso as pessoas tornem-se popular diante da minha ação de pregar o Evangelho, a glória não é minha, a glória é de Cristo. Porque Paulo sabia muito bem que o Senhor enviou Jesus Cristo para a terra. Ele nasceu como criança, ele padeceu, foi humilhado, ele não fez nada de errado, ele foi cuspido, pisoteado, crucificado, derramou seu sangue para me redimir. E que esta oportunidade que nós temos e que desfrutamos desta graça, em que Jesus Cristo também ressuscita dentro dos mortos e que as pessoas têm essa esperança de serem salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, ela não vinha do Paulo. Por isso a glória não vem de Paulo. Paulo tinha ciência que não tenho que me gloriar. É uma obrigação minha de realizar, fazer parte da missão, evangelizar, edificar, mesmo sem usar dos direitos, mas eu não tenho que me gloriar. Toda a glória é para o nosso Jesus, porque Ele é quem tem redimido vidas e tem alcançado vidas. Paulo estava disposto em fazer a obra missionária. E Paulo chama-se a atenção aos irmãos para que entendam isso, para que eles não sejam empecilho, para que eles se contentem não só nos direitos, se contentem em pregar o Evangelho, para que entendam que a pregação do Evangelho é uma obrigação. E sendo obrigação, mas a glória não nos pertence. A glória não é para nós. A glória não é para aqueles irmãos. E assim também, irmãos, nós queremos pensar aqui em algumas aplicações das nossas vidas. Nós fomos chamados para sermos instrumentos, somos salvos para servir e tornarmos assim canal de bênção, instrumento de Deus nas mãos do Senhor para alcançar vidas. Nós não fomos chamados para nos acomodar, nós fomos chamados e salvos para servir ao Senhor por meio da minha vida, por meio da sua vida. Vidas podem conhecer Cristo Jesus e pela graça salvadora de Cristo Jesus podem ser alcançadas. E também nós podemos também aqui entender que o ato de pregação do Evangelho, mesmo sendo obrigação e tarefa, incumbência nossa dada com Cristo Jesus, deve trazer um regozijo no nosso coração. Nós devemos nos contentar por fazer parte dessa obra. O contentamento é demonstrado quando nós saímos das quatro paredes e saímos para falar de Cristo Jesus. O contentamento é mostrado quando nós temos oportunidade na escola, no trabalho, na comunidade, de anunciar Cristo Jesus, o Salvador. Nós temos essa oportunidade. E isso não deve trazer glórias para nós. Glória toda, diante daquilo que tem sido realizado, deve ser para o nosso Deus, Jesus Cristo, a qual pertence toda a glória, toda a honra. Mesmo que o que nós fazemos seja grandioso aos olhos humanos, isso não pode encher nossos corações. Antes, porém, devemos dar a devida glória a quem pertence e o único, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor, a cada dia, nos impulsione a termos a alegria de podermos fazer a obra do Senhor, mesmo que isso nos custe os nossos direitos, as nossas liberdades, mesmo que isso nos leve a sair do nosso canto de conforto, para que vidas sejam alcançadas e vidas venham ao conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido desfrutar da sua palavra e testemunhar pela sua graça vidas sendo alcançadas, a qual o Senhor de antemão já escolheu e tem sido assim, tido a oportunidade de ser alcançado. Nós pedimos, Pai, que trabalhe nossos corações
para que nós tenhamos a ousadia, a alegria de poder sairmos do nosso canto de conforto, não desfrutar da nossa liberdade, dos nossos direitos, mas não deixemos de falar do amor de Cristo, não deixemos de edificar a vida pela pregação e pelo estilo de vida que é correto, pelo qual o Senhor tem nos permitido assim realizar. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.